Olá pessoal, professor Marco Aurélio, do IFRO Campos de Paraná, aqui falando com vocês. Hoje então falaremos sobre geradores elétricos, parte teórica. Depois vocês vão ter um direcionamento para a aula prática sobre o tema. Então vamos começar primeiro definindo o que são geradores elétricos. Gerador elétrico é um dispositivo que transforma outras formas de energia em energia elétrica. Vocês conhecem esses equipamentos, né? Por exemplo, pilhas. Pode ser a pilhazinha, aquela mais simples, uma pilha alcalina, aquela famosa pilha de bipolar, de 9 volts. E esse instrumento aí que vocês estão vendo do lado, acho que algumas pessoas conhecem, é chamado de dínamo. O dínamo, o funcionamento dele é basicamente dessa forma. Ele tem no seu interior uma bobina que, por um processo de indução eletromagnética, que vamos estudar posteriormente, ele consegue induzir, por meio de um campo magnético, induzir uma corrente elétrica. Quem quiser saber um pouco mais sobre dínamo e a importância disso daí, dá uma pesquisada, e principalmente para se divertir um pouco para aliviar um pouquinho aí a tensão, assista um filme inspirador chamado O Menino que Descobriu o Vento. É um filme muito interessante, sobre uma história real, sobre um jovem do Malawi chamado William Kankiwamba. A vila dele sofria com muita seca e, consequentemente, a fome, e ele encontrou um jeito de irrigar as plantações da sua vida, usando ciência, usando física. Não tem muita teoria, o filme é muito mais inspirador do que um documentário sobre isso. É um filme mesmo muito interessante para se assistir. Bom, também, ainda não vai ser o objetivo dessa aula, mas também existe o receptor elétrico. É um dispositivo que transforma energia elétrica em outras formas de energia, que não seja térmica. Então, por exemplo, o seu ventilador, uma furadeira, é chamado de um receptor elétrico. Tá? Esses são chamados, os dois, tanto o gerador elétrico quanto o receptor elétrico, têm o nome de bipolos ativos, e por converterem energia, um tipo de energia em outra. Existem também os chamados bipolos reversíveis. Ele funciona tanto como gerador quanto como um receptor. É a bateria do seu notebook, a bateria do seu celular, as próprias baterias recarregáveis, que você às vezes compra lá na loja, no mercado, baterias que você pode recarregá-las, pilhas que você também pode recarregá-las. E agora está na moda os power banks, aquelas aparelhinhos, baterias que carregam o celular, então baterias portáteis, carregador portátil, aquela coisa toda, Você coloca o seu smartphone e ele faz uma carga, às vezes até várias cargas nele. Também é um bipolo reversível, tá? Então depois a gente vamos ver as características do gerador e no outro momento a gente vê as características do receptor. Então, basicamente, olha o funcionamento de um gerador elétrico. Então aí tem um carrinho de controle remoto. Esse carrinho tem uma engrenagem para mover as rodinhas do carrinho, e isso é alimentado por pilhas. Eu coloquei de maneira simples, como se fosse uma só. Todo gerador tem, como vocês já viram, um bipolo, um polo positivo e um polo negativo. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece no circuito que tenha um gerador e que tem, por exemplo, um motor, que vai fazer essa conversão de energia elétrica em energia mecânica. Então, olha só, a corrente elétrica ela parte, vamos pegar o sentido convencional, lá do polo positivo, e passa pelo motor. Do motor ela retorna novamente ali para o polo negativo. Isso já vimos em circuitos elétricos convencionais, que é o que faz no circuito todo, faz essa propagação da corrente elétrica. Então vamos anotar o sentido convencional de A para B. E agora aqui vem um detalhe. Quando as cargas chegam no polo negativo, a bateria realiza um trabalho sobre essas cargas. Por quê? Ela vai ter que empurrar novamente a carga para ela continuar o seu trabalho. Então a bateria realiza um trabalho sobre essas cargas. E ela tem que passar por dentro da bateria de novo para poder chegar ao motorzinho ali. Então, assim as cargas são transportadas do polo A para o polo B, fazendo com que a corrente permaneça circulando. Quando a bateria deixa de realizar esse trabalho, é porque, por algum motivo, ela descarregou.
Então isso é importante para a gente entender o funcionamento de um gerador elétrico, certo? Então, chegando ao polo B, ela faz todo o caminho do circuito, do A, passa pelo motorzinho ou qualquer outro dispositivo que seja, desde o seu controle remoto, isso pode acontecer, e gerador elétrico pode ser até aquele gerador da fazenda, lá no sítio, é tudo isso o mesmo funcionamento. Ela parte do polo A e chega até o polo B, nesse caso ali, né? Certo? Quando chegou no B, ela é empurrada, realiza um trabalho para ela chegar novamente ao ponto A. Perdendo a capacidade de realizar esse trabalho, a bateria é porque ela descarregou. Muito bem. O que nós chamamos de FEM, força eletromotriz, FEM, força eletromotriz, representado por aquela letrinha grega ali. Se eu não me engano é um epsilon, letra grega. Então, olha só, vamos pensar em duas interpretações para determinarmos a força eletromotriz. A primeira, um gerador que transporta uma carga que, do polo positivo para o negativo, realiza um trabalho teto, né? Tal, né? O símbolo aí do trabalho para motores, para geradores elétricos. Então, eu vou dizer então, que essa força eletromotriz é igual ao trabalho sobre a carga. A outra interpretação é: a força eletromotriz é a variação da energia por unidade de carga. Essa é a mais utilizada, tanto que eu destaquei ela para vocês aqui. Então, é a variação de energia por variação de carga. Beleza? Então, essa realização do trabalho acontece justamente porque há energia, né? Então, a gente pode tranquilamente fazer a substituição aí. No sistema internacional, a força eletromotriz ela é medida em volts. Então eu posso dizer que a força eletromotriz é como se fosse a tensão? É mais ou menos, né? O princípio é um pouco diferente, mas o efeito é o mesmo. A força eletromotriz ela é gerada no interior lá do gerador elétrico, né? Então nós temos aqui essa grandeza, força eletromotriz. Então anotem aí que a gente vai precisar desses dados futuramente. Imagino que eu tenho aqui uma bateria, uma pilha, qualquer que seja ela, um gerador, vamos chamar agora de gerador, e eu tenho uma lâmpada, apagada, obviamente. Quando eu conecto a isso, estou partindo do princípio que a lâmpada funciona com a tensão ou força eletromotriz da bateria, tá? Então, quando eu conecto essa bateria na lâmpada, ela acende, beleza? Então, estaria acesa. Por que isso ocorre? Porque a energia química, e aí, né, você deve entender isso aí, a energia química é transformada em elétrica. Na sequência, nós temos um pequeno detalhe, que parte dessa energia ela é dissipada pelo que nós chamamos de resistência interna do gerador, é uma letra R minúscula. Tá? Então, nós já vimos o R maiúsculo, que é a resistência de um resistor, não é redundância falar isso, né? Resistência do resistor, é isso mesmo, R maiúsculo. E a bateria também tem a sua resistência interna. Então, por isso que às vezes a bateria descarrega rápido, isso no celular ou qualquer outro. Eu tenho lá uma lanterninha, descarregou, ficou mais fraca a lâmpada, etc. Justamente por essa questão da bateria se dissipar, porque ela tem uma resistência interna. Então, parte dessa energia é perdida, né? Depois que o ciclo químico termina. E nós temos finalmente a energia útil, aquela energia que realmente é utilizada para realizar a função a qual se destina. No nosso caso ali seria acender a lâmpada. Então eu tenho a energia química transformada pela linha elétrica, eu tenho a energia útil e eu tenho depois a energia dissipada. Então quando eu observo isso, eu percebo que isso aqui é um circuito. Então como eu represento esse circuito? No gerador é dessa forma. Olha só. Então ali está a corrente elétrica, passa pelo gerador, né? Do menos para o mais. Lembrando que ela está sendo empurrada do mais para o menos. Quando ela faz o ciclo, ela volta do menos para o mais, onde se realiza o trabalho. Passa pela resistência interna da bateria e aí chega até outro ponto que eu desejo observar. Então ali está essa explicação. A corrente elétrica I vai do polo menor para o maior e a carga ganha energia potencial ao atravessar o gerador. É empurrada, vamos dizer assim. O que é balanço energético? Né? As potências associadas das energias úteis e dissipadas. Então, o que é potência útil? Como é que a gente determina potência de um dispositivo elétrico? Eu já tinha citado para vocês isso. É a equação do Pio. Potência útil, a potência que é utilizada, que é, né, por um circuito elétrico, por uma fonte elétrica, potência é igual a corrente vezes a tensão.
É a potência útil, é tudo aquilo que ela vai usar, que ela vai transformar mesmo, né, em trabalho. A potência dissipada é o que ela se perdeu. Potência dissipada dada pela equação R vezes I ao quadrado. Certo? Da onde é que vem essa equação? A gente já viu também que se eu pego I e U e eu isolo, né, lei de Ohm, eu encontro aquilo ali. E aí eu tenho a potência total. É tudo aquilo que a minha bateria consegue fornecer. Potência total é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Portanto, se eu tenho um circuito elétrico, a minha bateria ela me fornece a potência total. Beleza. Quanto dessa potência total é transformada em trabalho? Ela consegue realizar a função a qual se destina, acender a lâmpada no caso. A potência é útil, é o que se utiliza disso aí. E o resto é potência dissipada. Se vocês lembrarem, vocês já viram isso também lá no primeiro ano em energia, né? Na parte de energia, potência útil, potência dissipada, que até a questão do rendimento, que a gente vai ver aqui também. Então, vamos fazer um quadro aqui para a gente definir uma equação importante. Bom, eu já sei que potência total, então, seria a soma da potência que é utilizada e aquela que é gasta, aquela que não se utiliza. Isso é potência total, potência útil mais a dissipada. Isso é bem óbvio, né? Se eu quero saber o que eu tenho, é só saber o que eu usei com o que eu perdi. Né? Aquilo que eu tinha antes, o total, é o que eu tenho e o que eu perdi. Ok. O que é potência total? Pela equaçãozinha ali, destacada em amarelo, E é força eletromotriz vezes I. O que é útil? I vezes U. E o que é dissipada? R vezes I ao quadrado. A matemática básica ali, ó, eu vou passar o RI ao quadrado para o primeiro membro. Então ficou epsilon vezes I menos R vezes I ao quadrado, igual a I vezes U. Olha só, se eu passo esse I dividindo, ficou daquele jeito, né? Beleza? Posso colocar em evidência aquele I e aquele I, né? Fazer a chamada divisão proporcional, simplificação, né? Também chamada. Então eu tenho a chamada equação característica do gerador. U é igual a epsilon menos R vezes I. Ou seja, tensão é igual força eletromotriz menos R vezes I. Com isso nós mostramos que a potência útil, minha potência útil, minha tensão útil, vai ser igual a toda a potência da pilha, da bateria, do gerador, menos aquilo que se dissipou, que é a resistência interna vezes a corrente elétrica. Então essa é a chamada equação característica do gerador. Importante anotar no cantinho, que a gente vai ver alguns exemplos depois, e a gente precisa entender essa equação. Eu posso representar isso por gráfico, né? Então é a chamada curva característica do gerador. A curva característica do gerador, ela me dá aquele gráfico ali. Agora vamos prestar atenção nos pontos desse gráfico. É um gráfico da tensão em função da corrente elétrica. Estamos acostumados com isso. Então o formato dele vai ser assim. Uma curva, por quê? Porque, teoricamente é uma curva, né? A gente pensar na geometria não euclidiana, né? Vamos dizer assim. Ok, observem bem. Se eu pego, o que acontece se a minha corrente elétrica for zero? Quando eu olho para aquele gráfico, se a minha corrente elétrica for zero, olha só como ficaria. U é igual a E, pode chamar de E, vamos falar epsilon, E menos RI, ok. O I sendo zero, ou seja, não tem corrente elétrica, U então é igual a I. Ou seja, se não está passando corrente elétrica, é o que eu chamo de circuito aberto. Não há circulação de carga. Então qual é o valor da tensão? O valor da tensão elétrica é a própria força eletromotriz do gerador. Como eu explicar isso para vocês? Imagina só que eu pego uma pilha, ou uma bateria, e simplesmente eu não quero que essa corrente elétrica saia dela. Eu não coloco um fio e não ligo ela a ninguém. Eu vou lá, não vou ligar numa pilha, não vou ligar ela no motorzinho, não, só quero ela ali, coloco ela. Não está passando corrente elétrica por ela. Eu vou lá com o meu multímetro, no caso, e conecto na função voltímetro e nos polos e vejo, opa, tem, sei lá, 12 volts. Perfeito. Então significa que a força eletromotriz da pilha, da bateria, é exatamente igual à tensão que ela fornece, nesse caso. Porque não passou por nada para dissipar, não voltou para ela de novo. É chamado de circuito aberto. Outra situação é chamada curto-circuito.
é quando você pega uma pilha ou uma bateria e conecta o polo dela nela mesma. Tem um experimento que geralmente em feira de ciência do fundamental tem. A criança vai lá, pega uma pilha, geralmente pega uma bateriazinha de 12 volts, de 9 volts, aquelas com os polos do polo do mesmo lado, coloca um fiozinho, aí ele pega aquele fio, né, geralmente ele pega um pano, né, para não esquentar a mão, aí ele pega aquilo e corta uma vela. Ah, beleza, alguns explica, a vela esquenta, o fio esquenta, alguns explica, né, a questão do efeito Joule e não explica que nesse momento a pilha está em curto-circuito, certo? Então tá a mesma diferença de potencial entre os terminais do gerador. O que acontece? Se está em curto-circuito, eu vou dizer ali que U é igual a E menos R vezes I, a equação do gerador. Agora, se tem a mesma DDP, não tem tensão. A tensão é zero. Então, zero. Então, se eu faço a matemática básica, passo para outro membro, eu tenho que a minha corrente de curto-circuito, quando a minha tensão é zero, aí você olha pelo gráfico, né? Quando a minha tensão for zero, eu vou ter a minha corrente de curto-circuito. Ela é dada por essa equação, ó. E sobre E, epsilon sobre E. Força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador. Olha aí. Isso descarrega ou danifica o gerador. Se o gerador é muito potente, sai faísca. Faísca, né? Podendo ser até bem potencial essa faísca. Como eu falei para vocês, você pega uma tomada, por exemplo, na sua casa, pega 2 fios, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. E você conecta 2 fios e toca no outro, sai faísca mesmo. Pode até causar incêndio. Quando tem instalações elétricas muito antigas, muito velhas mesmo, assim, danificadas, isso pode acontecer, né? De dar curto-circuito, né? Acontecer faíscas, né? E aí, isso aí a gente precisa levar em consideração, tá? Porque isso acontece porque essa fonte de energia está vindo de algum gerador muito potente, então isso não vai danificar o gerador, mas essa faísca é emitida. No caso de uma pilha ou bateria, pode sair faísca? Pode, mas pode descarregar ou danificar o gerador. Beleza. Há uma outra consideração a ser feita também. Aquele ângulo ali, ó, de inclinação, né, ele vai me determinar uma coisa interessante. Primeiro, vamos lá. Se eu observo o lado do zero até o epsilon, eu tenho um cateto oposto. Enquanto do zero até a corrente de curto-circuito é o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de um ângulo alfa qualquer. Então, a tangente de alguma coisa vai ficar E epsilon dividido por epsilon vezes R. Se eu faço a matemática básica ali, fica desse jeito, né? Conservo a primeira, multiplico por inverto a segunda. Dá para simplificar os dois E, o epsilon. Ficou então a tangente igual a R. Então o que eu posso dizer? Que a declividade da reta determina a resistência R do gerador. Mais fácil de entender é, se eu tenho um gráfico desse, a tangente daquele ângulo ali é igual à resistência. Ah, professor, isso ele não me deu o ângulo, mas ele vai te dar o valor do E e o valor da corrente de curto-circuito, né? Então você já teria o cateto oposto e teria o cateto adjacente. Se você já faz essa divisão, automaticamente você já encontra o valor da resistência interna. Ó, tem um outro detalhe, menos usado, mas não vamos falar, né? Que aquela figurinha ali que é gerada, tá vendo? Ela vai me dar a potência útil. Essa área delimitada, não a área do gráfico, tá? Aquela área que é delimitada ali. Ela vai te dar numericamente igual a potência elétrica lançada pelo circuito. Tá? Ela vai te dar a potência útil. Então, se eu tenho um valor de uma tensão aqui e eu tenho uma certa corrente, eu faço, vejo que figura que dá, nesse caso que seria um retângulo, eu calcularia a área desse retângulo, isso aqui já seria automaticamente a minha potência útil. E por fim, rendimento. Rendimento é aquilo que nós chamamos que é a relação entre a potência útil e a potência total. Então, o que eu tenho, né, de total mesmo, de tudo que é disponibilizado, e o quanto eu transformo isso aqui realmente em função, em trabalho mesmo. Isso daí do primeiro ano vocês devem se lembrar. Então, potência útil sobre potência total. Bom, potência útil no gerador é I vezes U. Potência total é E vezes I. Então, quando eu faço a substituição, I vezes U e E vezes I, posso simplificar os I
Ficou então, rendimento é igual a U sobre E. Tá? A tensão dividido pela força eletromotriz. A tensão é aquilo que chega até o dispositivo que eu estou usando, né? E E é exatamente o valor, né, da força eletromotriz do gerador. Geralmente a gente representa isso em porcentagem. Então você multiplica por 100 para expressar em porcentagem. Exemplos. No circuito da figura, um gerador de força eletromotriz de 8 volts com resistência interna de 1 ohm está ligado a um resistor de 3 ohms. Determine a DDP, diferença de potencial entre os terminais A e B do gerador, e letra B, o rendimento do gerador. Vamos lá. Então, letra A vamos fazer a DDP entre os terminais do gerador. Ok. Eu sei que essa é a equação geral do gerador. Equação característica do gerador. Ok. Vamos calcular a corrente elétrica do gerador. Certo? O primeiro passo é esse. Porque eu preciso saber a corrente elétrica. Ele me forneceu a resistência interna, me forneceu a resistência de um certo dispositivo que está ali, no caso uma resistência de 3 ohms, e a força eletromotriz. Então vamos pensar o seguinte, que na primeira volta, vamos dizer assim, eu tenho a resistência equivalente, vai ser a resistência interna do gerador, mais a resistência, né, do aparelho que está ali, está ligado. Então, estão em série. Concordam comigo? Pelo desenho dá para ver claramente que estão em série. Então 1 mais 3 é 4. 4 ohms. Beleza. Com base nisso agora, eu posso usar a lei de Ohm para calcular essa corrente elétrica total. Corrente elétrica total será dada pela equação U total igual a R total vezes I total. Esse R total é equivalente, resistência equivalente. O U total, por enquanto, ainda é a tensão fornecida pela pilha, pela bateria, pelo gerador. É igual a 8 vezes IT. Passa dividindo, 8 dividido por 4, eu tenho 2 amperes. Ou seja, no momento em que é ligado esse circuito, eu identifiquei 2 amperes. Certo? Então está desconectado, fui lá, conectei, começou a passar corrente elétrica e essa corrente era de 2 amperes. Ok? Então lembre-se que por isso que eu usei o valor da tensão. Ah, mas professor, não é tensão aqui, ó, é U, mas aqui é E. Tá, mas nesse momento, qual é a tensão que chegou até o circuito? Toda a tensão do gerador. Então ele partiu daqui, ó, partiu, fez esse circuito e voltou para cá. Isso aqui é a tensão total. Ok. Com base nisso, e agora aplicando essa equação característica do gerador, substituindo, eu quero agora encontrar, né, essa DDP entre os terminais. Agora, sim, eu quero saber isso aqui. Qual a diferença de potencial entre esse cara e esse cara? Não será igual a essa daqui, porque houve dissipação pela resistência interna da bateria, da pilha, do gerador. Então, U é igual a 8, que é o valor dessa força eletromotriz, que foi dado aqui, ó, 8. R, que é o valor da resistência interna, vezes I, que eu acabei de calcular. Então, 8 menos 1 vezes 2. Fica 8 menos 2, que é igual a 6 volts. Exemplo 2. Ele pede o rendimento do gerador. Eu já sei que a tensão, que eu calculei na letra A, vale 6 volts. Então, vamos calcular o rendimento. O rendimento é U sobre E. U é 6, E é a força eletromotriz do gerador, que é 8. Portanto, eu tenho 0,75, ou seja, meu rendimento é de 75%. Então, uma questão relativamente simples, né? Mas é bom vocês entenderem. Até porque nós vamos usar depois, temos uma videoaula de experimentos, etc. A gente vai usar depois. Exemplo 2. Agora com gráfico. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Determine essas coisas aí, né? Sua força eletromotriz, resistência interna, tal. Vamos passo a passo que a gente vai chegando lá. A primeira coisa que ele pede é a sua força eletromotriz. Bom, força eletromotriz é exatamente
vamos dizer, entre aspas, a tensão do gerador. Para eu saber essa força eletromotriz, eu tenho que desligar o gerador. Ou seja, não pode passar corrente elétrica por ele. Portanto, a minha corrente elétrica será quanto? 0. Então, se a minha corrente elétrica for 0, olha o valor que vai ser a minha tensão, né? Minha força eletromotriz, a própria tensão. Portanto, 35 volts. Certo? Recapitulando, para eu poder medir a força eletromotriz, eu desligo o gerador de todo o circuito. Eu vou ter então o valor da minha força eletromotriz sendo a própria tensão fornecida. Então, isso acontece só quando a corrente elétrica vale 0 aqui pelo gráfico, dá 35. Então, na letra A, pelo gráfico a gente já obtém a resposta. Letra B, sua resistência interna. Beleza, resistência interna eu posso calcular. Mas, quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, eu já entendi que a tangente do ângulo, da inclinação, a declividade disso aqui, vai me dar resistência. Mas quem é tangente? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a esse ângulo aqui? 35. E o adjacente é 5. Certo? Então, já que a tangente é igual à resistência interna, né, numericamente igual à resistência interna, então o cateto oposto 35, cateto adjacente é 5, resultado 7 ohms. Também relativamente simples, né? Ele quer agora a diferença de potencial entre os terminais para quando a corrente for 3 amperes. Então, agora eu jogo na minha equação. Eu já sei o valor da força eletromotriz, já sei o valor da resistência interna, que eu calculei anteriormente. Agora eu jogo na equação característica do gerador. 35 menos 7 vezes 3 é o valor da corrente elétrica em vigor. Portanto, eu tenho 35 menos 7 vezes 3, 21. Eu tenho 14 volts de DDP, de tensão entre os terminais, né, quando a corrente for 3 amperes. Letra D, a intensidade da corrente de curto-circuito. Também é uma questão gráfica, né? Porque eu sei que no curto-circuito a tensão é 0. Então você vai olhar aqui, já que é um gráfico da tensão em função da corrente, quando a tensão for 0, vai ser exatamente para a corrente elétrica de 5 amperes. Então essa é a corrente de curto-circuito. Beleza? Então quando você não estiver passando nada, né, nenhuma tensão, não tem diferença de potencial, perdão, quando não tem diferença de potencial entre esses pontos, vai ser uma corrente de curto-circuito de 5 amperes. E por último, a potência elétrica lançada no circuito quando a corrente for de 2 amperes. Essa potência elétrica está aqui, dada por essa equação, já vimos anteriormente. U, né? P é igual a I vezes U, potência é igual a corrente vezes tensão. Qual será a tensão para 2 amperes? Eu faço a substituição, já que eu já conheço a eletromotriz e conheço a resistência, eu terei 35 menos 7 vezes 2, já que ele pede aí para 2 amperes. Então eu terei 35 menos 14, eu tenho uma tensão então de 21 volts. Agora ficou fácil. Jogo nessa equação que eu já mostrei para vocês anteriormente, essa aqui. P é igual a I vezes U. Quem é o I? 2 amperes. Quem é o U? Acabei de calcular 21. Eu tenho então a potência de 42 watts. Ok. Próximo. Lei de Ohm-Pouillet. Francês, bonito, Pouillet. Bom, considere, vamos olhar no circuito aqui. Considere o circuito constituído de um gerador e de um resistor. Está mostrado aí para você. A tensão entre os terminais A e B já deu igual a E menos RI. Okay. Já no resistor, essa tensão é dada por U, que é igual a R vezes I. Beleza, a gente já sabe, lei de Ohm. Comparando as duas expressões de U, então, ou seja, U tem 2 valores. Então eu posso dizer que são iguais. Certo? Então U primeiro, E menos RI,
está aqui, e outro R vezes Y, está aqui. Então, se eu faço a matemática básica, passo o R menos RI para o outro lado, vai mais RI. Então, coloco o I em evidência, está ali. Então, eu posso dizer o quê? Que a minha corrente, passando agora R maiúsculo mais R minúsculo para o outro lado, eu tenho que a minha corrente é igual a força eletromotriz dividido pela resistência do circuito mais a resistência interna. Resistência do resistor, no caso, não do circuito. O resistor mais a resistência interna. Essa é a lei de Ohm-Weyl. Nossa equação para ela. Associação de geradores. Eu posso associar geradores também em série e em paralelo. Então imagine que eu tenho ali 4 geradores e cada um deles tem 1,5 V. A pilha que você compra geralmente ali tem 1,5 V. Vou associá-las em série. Como é que eu associo essas pilhas em série? Eu pego o positivo de uma e o negativo da outra. Positivo de uma e o negativo da outra. Certo? É que a primeira e a última você já conecta direto no seu dispositivo. Certo? Então pode perceber o caminho aqui. Então eu peguei o positivo da primeira pilha, o negativo da segunda. Vai indo, até que sobra a última, não é isso? Sobrou o positivo da última, então eu ligo também o negativo lá da primeira. Pronto. Eu tenho uma associação de pilhas em série. Nesse caso, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 4 vezes 1,5 V. Então eu terei 6 volts de força eletromotriz. Então no caso de uma associação em série, eu posso tranquilamente somar o valor das forças eletromotrizes de cada gerador. Agora, em paralelo, eu pego todos os positivos de um lado, todos os negativos do outro. Certo? Então o formato acho que não é novidade para a gente, né? Apenas que troquei agora os resistores pela geradora, né? Mas essa em paralelo, todos positivos de um lado só, negativos de um lado só. Isso não vai dar diferença nenhuma na tensão, na força eletromotriz. É 1,5 V do mesmo jeito. Se eu comparo, olha só, em série, qual é o objetivo de fazer uma associação em série? Aumentar a potência fornecida por meio do aumento da força eletromotriz do sistema. Então eu vou aumentar a potência? Vou. De que jeito? Aumentando a força eletromotriz. Então eu tinha 4 geradores de 1,5 V, 4 pilhas, 4 baterias de 1,5 V, dá 6. 4 vezes 1,5 dá 6. A corrente elétrica através de todos os geradores vai ser a mesma. Certo? Isso é importante. A mesma corrente elétrica. A força eletromotriz total é igual à força eletromotriz de cada gerador, né? A FEM de cada gerador. Então, tá ali a força eletromotriz total, é só somar tudo. A resistência interna da associação é igual à soma das resistências internas de cada gerador. Também não tem muito segredo. Beleza? Essa é a associação em série. Tá ali a representação dela. Né? Tá ali o desenho, por 2 resistores. Como é que seria a representação disso aqui num circuito? Seria assim, né? Olha só. Parte de um ponto, sei lá, ponto A para o ponto B, passa pelo primeiro gerador, tem resistência interna, passa pelo segundo, resistência interna. Então, R1, Rzinho 1, Rzinho 2. Já em paralelo, o objetivo é aumentar a potência fornecida por meio do aumento da corrente elétrica do sistema. Agora, de que jeito? Diminuir a corrente elétrica em cada gerador a fim de não danificá-lo. Em algumas situações é interessante ter uma associação em paralelo, né, para diminuir a corrente elétrica, né, e aí você não danifica o gerador. Nesse caso, né, é uma associação que tem que tomar cuidado. Já viram que às vezes você compra algum aparelho, alguma coisa, às vezes até controle remoto você compra. O pessoal fala assim, não inverta os polos, não misture baterias usadas com novas. Por quê? Provavelmente vai funcionar com associações de geradores em paralelo. E nesse tipo de associação, só tem validade se os geradores forem iguais. Né? Por quê? Se for diferente, vai ter um gasto inútil de energia, isso não vai chegar até a realização do trabalho. Então você coloca uma pilha nova. Ah, beleza, fui lá, eu queria que o meu controle remoto funcionasse, né? E aí eu tenho uma pilha novinha, uma pilha que está quase acabando, não adianta colocar. Rapidamente a pilha nova vai descarregar. Então é um gasto inútil de energia.
A corrente elétrica se divide entre os geradores. A FEM total é igual à FEM de cada um dos geradores. E a resistência da associação é dada por essa equação ali. Né? Parece muito com aquela dos geradores, né? Bastante. A representação de uma associação em paralelo é desse jeito, né? Então, muito parecida com a dos resistores. Muito bem, depois dessa aula você está apto para assistir nossa aula prática de geradores elétricos. Nós vamos com calma. Agora você merece um descanso. Vai na cozinha e pega um delicioso Toddy. Não, professor, é Nescau. Não, professor, é Toddy. Nescau, professor. Tenho certeza que é Nescau. Caramba, é Toddy, meu amigo. Mas não é possível, tô falando, é Nescau. Não, não é Toddy. Não, é Nescau. É Toddy. É Nescau. É Toddy. É Nescau. É Toddy. É Nescau. É Toddy. É Toddy. É Toddy! É Toddy! É Toddy! É Toddy! É Toddy! É Toddy!